Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Obrigado, Queiroz. Eu sei que todo mundo está aí um pouquinho ansioso, né? Com relação aí ao resultado das eleições, mas eu prometo ser breve aqui na exposição da palavra, né? E como vocês sabem, ao longo desse mês de outubro, a gente fez uma série de reflexões aqui na igreja, tratando sobre a maravilhosa graça de Deus, em decorrência do aniversário da Reforma Protestante, que a gente comemora agora no mês de outubro. E hoje eu vou fechar o mês, né, dando a última palavra com esse tema, e eu gostaria especificamente de refletir com vocês hoje a respeito da graça salvadora de Deus e o seu desdobramento na vida de um cristão. Para isso, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, lá na carta do apóstolo Paulo a Tito, nós iremos ler no capítulo 2,
do versículo 11 até o versículo 14. Amém? Todo mundo achou? O texto diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor, esse tempo de culto, esse tempo de adoração, pela graça, pela dádiva que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos no teu santo nome, Senhor Deus. Que a tua palavra, que as tuas verdades, Pai, que essa graça que nos alcançou, ela venha gerar convicção nos nossos corações, Pai. Ela venha promover mudança, ela venha promover transformação. De tal maneira, Pai, que em todos os lugares onde nós estivermos inseridos, por onde quer que a gente vá, Senhor, a gente possa manifestar o Teu bom perfume, Pai. Abre nossos corações, abre nossas mentes. Fala conosco nessa noite, Senhor. Aquieta nossos corações diante de todas as situações que nós temos vivido no nosso dia a dia com relação à política, Pai. Faz-nos, Senhor, descansarmos na Tua presença, porque o Senhor está no controle de tudo, Pai, independente do que aconteça, em nome de Jesus. Meus irmãos, a graça, ela é um termo muito citado na Bíblia, e nós, como cristãos, no nosso dia a dia, a gente acaba citando, falando muito da graça de Deus. Mas, assim, ao longo da minha caminhada cristã, eu, em alguns momentos, me deparei com pessoas que tinham uma certa dificuldade de compreensão do significado da graça. Não no sentido da aplicação da graça no dia a dia, da aplicação da graça nas suas vidas, mas uma dificuldade de compreensão no sentido do entendimento teológico, bíblico, do que a graça significa. E aí, assim, essas pessoas acreditavam na verdade, esse tipo de pensamento, né, esse tipo de perspectiva, levava essas pessoas a terem uma ideia da graça como um conceito abstrato, algo difícil de entender, difícil de mensurar, algo pouco palpável. Mas, meus irmãos, a Bíblia, ela não nos apresenta nenhum conceito, nenhum princípio que seja abstrato, que seja subjetivo. Tudo que a Bíblia nos apresenta é objetivo, é concreto, é possível de aplicação no nosso dia a dia, na nossa vida. Um exemplo que a gente tem é o amor. A sociedade, de uma maneira geral, ela idealiza o amor. Ela trata o amor como algo abstrato, algo subjetivo. E muitas vezes nós, como cristãos também, influenciados por essa perspectiva, a gente acaba tendo o amor como algo, como um sentimento, né? Um sentimento que eu tenho que alimentar, que eu tenho que nutrir em relação ao meu próximo. Quando, na verdade, o amor, de uma perspectiva bíblica, ele não tem a ver só com um sentimento, mas o amor ele tem um significado de uma ação, na verdade, de um ato de se doar de forma concreta, de se entregar de forma concreta em prol da vida do próximo. Então tem a ver com atitude, com ação, e não com um sentimento abstrato. Outra coisa também, a verdade. A gente fala muito da verdade, que a Bíblia contém a verdade. Porém, a verdade, ela não é algo em que eu devo somente crer, mas ela é algo que eu devo aplicar na minha vida. Uma verdade que fica guardada somente no meu coração, somente no meu entendimento, e não tem uma aplicação prática na minha vida, ela deixa de ser uma verdade. Então, essa verdade, ela deve ser vista na minha vida, deve ser vista a partir das minhas ações. Então, da mesma forma, a graça, ela não é um conceito abstrato. Aliás, se a gente quer ter um entendimento claro do que é a graça, a gente pode olhar para o próprio Cristo. Aqui o versículo 11, ele diz assim, que porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aqui o verbo manifestar, ele tem a ver com o termo epifania em grego.
Epifania significa aparição, manifestação de Deus, uma aparição divina. Se a gente for lembrar lá no livro de Daniel, não sei se vocês se recordam, quando o rei Nabucodonosor, ele manda os 3 jovens lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, para serem queimados na fornalha. E aí, quando eles estão dentro da fornalha, o rei ele pergunta para os seus servos: porventura não foram 3 homens que nós lançamos na fornalha? Aí os servos respondem: sim, foram 3 homens. Aí ele: não, pois eu vi 4 homens ali, e um deles tinha a aparência do filho dos deuses. Então, na verdade, ele estava vendo ali 4 homens porque o próprio Deus estava ali. Aquilo era uma epifania, uma manifestação, uma aparição divina, uma aparição do próprio Deus. Então, se a gente quer resumir a graça e sintetizar o que é a graça, a gente pode fazer isso a partir da figura do próprio Cristo, que expressou todo esse amor por nós, que morreu, derramou seu sangue, foi sacrificado em prol das nossas vidas, em prol de pessoas pecadoras, falhas como nós. E aí, meus irmãos, se existe uma doutrina, né, que para nós cristãos é muito cara, é muito valorosa, essa é a doutrina da graça salvadora de Deus, que é o entendimento de que eu não posso me salvar pelas minhas próprias obras. Não há nenhuma ação extraordinária que eu possa fazer, não há nada, nenhum esforço que eu possa fazer para comprar a salvação. Porque nessa obra não existe mérito humano. Mas a salvação ela foi comprada pelo sangue de Jesus, e a obra é toda de Deus, o mérito é todo de Deus. Isso é uma convicção, essa é uma convicção que tem que estar bem clara nos nossos corações, como Efésios 2, versículo 8 e 9 nos ensina. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Amém? Então, assim, não existe esforço humano que possa comprar. Isso é favor imerecido, é algo que veio do próprio Deus. E o texto fica claro, assim, para que ninguém se glorie. Porque as nossas emoções, a nossa mente foi afetada pelo pecado também. E numa dessa a gente corre um sério risco de achar que existe alguma coisa que eu possa fazer para merecer esse favor de Deus. A gente corre um sério risco de começar a achar que de fato a gente pode ser bonzinho e diante de Deus a gente pode conquistar algo. E ninguém é bonzinho. Até acho que brincaram no WhatsApp aí, né? Não lembro quem que foi, né? Que falou que ninguém presta, né? Não sei se foi o Douglas, o irmão nem está aqui, né? Mas eu estou falando dele aqui, né? Mas é isso daí, ninguém presta mesmo. Como diz Romanos 3 lá, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos. Então, meus irmãos, a salvação ela se dá exclusivamente pela fé. E isso tem que ficar de tal forma gravado nos nossos corações como uma convicção sólida. Exclusivamente pela fé, não é pela fé e pelas obras, tá? Muito menos pelas obras, mas é pela fé. Só que tem uma situação aí também que é a seguinte, né? Não tem como essa graça salvadora alcançar uma pessoa e essa graça não impactar a vida dessa pessoa de uma tal maneira que os resultados, as evidências na forma de viver dessa pessoa sejam as boas obras. O pastor Levi pregou aqui, falou de Naamã, do ladrão na cruz. A gente consegue ter essa percepção, esse entendimento de que quando a graça alcança a vida de uma pessoa, a vida dela é transformada, essa pessoa é impactada. E esse impacto que a graça promove na vida de alguém vai gerar um processo de transformação, um processo de santificação, que é progressivo e contínuo ao longo do tempo, pelo menos deveria ser assim. Pastor Jonatas pregou aqui semana passada, né, em Hebreus, falando do trono de Deus, que assim, Deus ele vem na nossa direção, no sentido de nos alcançar, de nos salvar. Mas aí no meio desse processo, essa graça ela tem que nos sustentar também de uma tal forma que a gente caminhe em direção ao trono de Deus. Porque assim, não tem como eu ser alcançado pela graça salvadora de Deus e a minha vida permanecer da mesma forma. Deve haver um processo natural, né, de santificação, de tal maneira que no final da minha carreira cristã, a minha vida ela seja diferente do que no início. Tem que haver essa mudança.
E um exemplo claro que a gente tem na palavra de Deus aqui sobre isso é o próprio apóstolo João. João, a gente conhece ele como apóstolo do amor, né? Mas aí o interessante é que quando a gente vai ver o apóstolo João lá do Apocalipse, o apóstolo João lá das epístolas, e a gente olha e compara com o apóstolo João no início da sua caminhada cristã, logo no ministério terreno ali de Jesus, a gente vai ver que parecem pessoas totalmente diferentes ali. E por que eu estou falando isso? Apocalipse, a gente vê o apóstolo João velhinho ali, a gente consegue ter a percepção de um homem maduro na fé, um homem santificado ali, aprimorado pela vida cristã, e ele tem uma visão do céu, uma visão do trono de Deus, tem todas aquelas revelações extraordinárias, e mesmo o João da primeira epístola, que ele fala lá do amor, fala de forma efusiva, de forma contagiante do amor, esse João contrasta com o jovem apóstolo João ali, que foi chamado ali no início do seu ministério. A gente pode ver isso de forma clara ali nos evangelhos. Primeiro assim, João, ele era um jovem sectário ali, ele era uma pessoa que gostava de uma panelinha, gostava do exclusivismo ali, e não sei se vocês lembram lá, mas em Marcos, capítulo 10, versículo 35, acredito que todo mundo vai lembrar dessa passagem, né? João e seu irmão Tiago, eles chegam lá para Jesus e falam: Senhor, nós vimos aí um homem que expulsava demônios em teu nome, mas como ele não era dos nossos, a gente pediu que ele parasse, a gente impediu ele de continuar a fazer isso. Aí a gente vê, né? Tinha um homem lá expulsando demônios, fazendo bem na vida de outras pessoas, e o apóstolo do amor vai lá e impede esse homem de continuar. E aí tem que ser feita uma observação aqui, irmãos. Isso não quer dizer também que a gente tenha que se associar, que a gente tenha que compartilhar com práticas de pessoas que estão promovendo falsos ensinos, promovendo heresias, distorções da palavra de Deus. Jesus aqui não está ensinando isso. O que Jesus está querendo ensinar e ensinou para João é que assim, a gente não pode impedir alguém de fazer o bem. Nós, como cristãos, a gente não pode interromper a realização do bem para o próximo, de qualquer que seja a pessoa que esteja realizando esse bem, com o pretexto de que essa pessoa não é dos nossos. O bem, ele não pode ser cerceado. Ele não só pode, como deve ser feito, independente da fé, independente da crença da pessoa. E não cabe a nós interromper isso, que era o que João estava fazendo aqui nesse texto. Ele estava interrompendo um bem que o homem estava fazendo na vida de outras pessoas. Outra passagem que mostra que como João tinha problemas a serem tratados ali, né? E que foram tratados ao longo do tempo. João, ele era um homem ambicioso pelo poder. Ainda em Marcos 10, lá, não sei se vocês vão lembrar dessa passagem, João, ainda junto com seu irmão Tiago, ele chega para Jesus assim e fala: mestre, a gente quer fazer um pedido aqui. Aí Jesus fala: qual, né? Quando o Senhor estiver na sua glória, tem como deixar com que nós dois nos assentemos ao seu lado? Aí a gente vê que a mente dele está tomada de uma lógica de sucesso, de uma lógica de poder, que é meramente humana. É humana. Por quê? Jesus vai falar para ele, no mundo, são as pessoas que exercem autoridade, as pessoas que exercem governo sobre outras, que têm maior poder e maior influência. Mas com vocês, né, vai ser diferente. A lógica do reino de Deus, o sucesso, né, tabulado na perspectiva do reino de Deus, não tem nada a ver com isso, em exercer poder sobre os outros. Mas o sucesso no reino de Deus tem a ver com o serviço. Jesus fala: no reino de Deus, o maior é aquele que serve, o maior é aquele que abaixa e dá passagem para o outro. Então, uma lógica de poder é uma lógica de sucesso que vai na contramão daquilo que o mundo impõe e que era a lógica que estava permeando a mente do apóstolo. Outra situação aqui de João também, que a gente observa. O apóstolo do amor era um homem colérico. Lá em Lucas 9, né, quando Jesus com os discípulos, né, eles estão a caminho de Jerusalém, e eles pedem hospedagem em Samaria, e os samaritanos negam receber Jesus,
João chega para Jesus e fala: Senhor, o Senhor quer que nós mandemos descer fogo do céu? Cair fogo do céu para consumir esse povo aí? Aí você vê a prepotência, né? O Senhor, não é nem o Senhor quer que a gente peça, né? Para Deus derramar fogo do céu. O Senhor quer que a gente mande cair fogo do céu. E aí Jesus vai lá logo de cara e já quebra isso. Fala: não, segura a onda aí, acalma esse coração peludo, porque eu não estou aqui nesse espírito. Eu vim para salvar esse povo aí também. Acalma o coração e segura, né? Porque Jesus, ele fala, ele não veio para destruir ele veio para salvar esse povo também. E aí, meus irmãos, a gente, como eu disse no começo ali, né? Quando a gente olha para João no Apocalipse, na Epístola, parece que é outra pessoa em relação ao João dos Evangelhos. Mas não é a mesma pessoa, é a mesma graça salvadora, tanto ali no início da vida cristã dele, como no final. O que mudou aí? O exercício da graça, que promoveu transformação, que promoveu santidade, que gerou ali um homem amadurecido na fé, um homem aperfeiçoado no Evangelho, aperfeiçoado na graça de Deus. Isso a gente tem que tomar como exemplo para as nossas vidas, no sentido de que o processo natural é que no início da minha caminhada, eu seja de um jeito ali, né? Eu começo de um jeito, mas ao longo dessa caminhada, ao longo do tempo, a graça de Deus, ela vai me impactando de uma tal forma que a minha vida vai resultando em santidade, em piedade. E aí, no final da minha carreira cristã, eu me torne aperfeiçoado, amadurecido, santificado pela graça de Deus. Amém? E aí, como eu estou colocando aqui para vocês, a graça ela tem que promover efeitos na nossa vida. E aqui no capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, Paulo está tratando isso com Tito. Só para contextualizar, e título não, né, gente? Estou com título de eleitor na cabeça aqui. Tito, ele foi um companheiro de Paulo em algumas de suas viagens missionárias. E aí, Paulo deixa Tito em Creta para tratar, para resolver alguns problemas ali, alguns enroscos, né, naquelas igrejas ali, nas igrejas locais, para constituir presbíteros naquela igreja também. E Tito, junto com 1ª e 2ª Timóteo, elas são chamadas de cartas pastorais. E aqui em Tito, Paulo está falando com um jovem pastor. É uma carta de orientação a alguém que vai lidar com as demandas, com os problemas de uma comunidade local, ou várias ali, acredito eu, né? E Paulo, de uma certa forma, já está avisando ali, né, anunciando a Tito determinados problemas que ele vai encontrar com pessoas que porventura não estavam fazendo um bom exercício dessa graça de Deus, como ele orienta ali no começo do capítulo 2, né, que ele fala qual deve ser o comportamento de homens idosos, idosas, mulheres jovens, recém-casadas, dos moços. E aí a continuidade assim, do texto, é uma coisa interessante aqui, que no versículo 12, ele fala assim, que essa graça, né, ele começa no versículo 11, falando que essa graça que se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos educa, ele usa esse termo, nos educa. E aí fica parecendo até uma pessoa, né, que vai nos educar, que vai nos guiar. Dá até a impressão de um pai que ele pega na mão de um filho, segura nessa mão e caminha com ele, né, pelos caminhos corretos ali, educando, ensinando. E o texto vai mostrar para a gente que essa graça nos educa para nos direcionar em 2 caminhos, né? No primeiro momento, ela vai nos educar por um caminho de contenção, que ele fala assim, essa graça ela vai nos educar para que a gente renegue, né, a impiedade e as paixões mundanas. Impiedade aqui tem a ver com o quê? Falta de reverência, falta de devoção, falta de zelo pelo sagrado, falta de temor a Deus. E quando a gente fala temor a Deus, não é ter medo de Deus. Temor a Deus é o respeito ao sagrado, é o zelo pelas coisas que são santas, né?
Aí nesse caminho de contenção que a graça nos educa, ele fala que essa graça vai fazer a gente renegar as paixões mundanas, renegar aquilo que prende a nossa atenção, todo tipo de idolatria, seja prazeres, seja dinheiro, seja poder. Então é uma postura ali, é um caminho de contenção. E no segundo momento, e aí eu queria dar um destaque maior com vocês a respeito disso, a graça ela vai nos educar para um caminho de mudança. E esse caminho de mudança, primeiro ele passa por um aspecto que o texto mostra aqui, que a graça nos educa a sermos sensatos. E isso tem a ver com o aspecto interno nosso. Sensatez, né, bom senso, domínio próprio. E essa graça nos educa a uma mudança não apenas de um aspecto interior, mas ela nos educa de forma a mudar aspectos externos também, que é quando ele fala que ela nos torna justos. Por que é um aspecto externo? Quando essa graça muda o meu interior e eu me torno justo também, eu pratico obras de justiça, aí não é que a coisa não tem mais nada a ver comigo, ela tem, mas ela não impacta somente a mim mesmo, mas ela impacta o próximo. Porque a partir do momento que eu sou justo, e eu exerço justiça na vida do meu próximo, eu consigo oferecer a ele aquilo que eu tenho de melhor, em sacrifício, em doação concreta, que é aquilo que eu falei no começo também. Então impacta, essa justiça vai impactar a vida do outro. E por fim aqui eu queria tem um terceiro ponto aqui que eu gostaria de dar destaque com vocês. Essa graça ela nos leva a viver uma vida piedosa. Ela nos educa a viver piedosamente. Aí a piedade é o contrário da impiedade, né? Viver piedosamente significa viver com zelo as coisas sagradas, a viver no temor de Deus, a viver uma vida de reverência, uma vida de devoção, né? E aí isso tem a ver com a nossa relação com Deus. Essa piedade tem a ver com a forma com que nós nos relacionamos com o Senhor. E aí, meus irmãos, eu ao longo desses últimos meses aí, eu tenho me questionado a respeito disso. Aliás, tenho me questionado muito sobre como anda a minha relação com Deus, como anda a minha vida com o Senhor. E eu acredito que essa pergunta, essa reflexão, ela cabe a todos nós. Será que de fato a gente tem vivido uma vida de piedade? Será que de fato a gente tem feito um exercício dessa graça que nos alcançou e que nos salvou, de tal maneira que ela altere, ela modifique, ela transforme também a minha relação com Deus? Até que ponto essa graça tem me constrangido, tem tocado no meu coração, no sentido de modificar, de virar a chave, de me atentar para a piedade, para aquilo que é sagrado, para aquilo que é reverente. Sabe, meus irmãos, eu falo isso por quê? Isso eu falo, né, observando a minha própria vida. Como seres pecaminosos que nós somos, né, essa nossa natureza caída, ela nos leva a ter uma inclinação à carne. E aí não é difícil não, a gente cair em algum momento em que a gente passa a lidar com o sagrado sem a devida reverência, sem o devido temor. E aí a gente passa a começar a fazer as coisas de forma automática, de forma mecânica. Eu venho na igreja de forma mecânica, eu leio a palavra de forma mecânica, muitas vezes por obrigação, somente por um senso ali de religiosidade. Ou pior, quando eu não passo a fazer as coisas de forma mecânica, talvez eu passe a fazer as coisas de qualquer jeito, que é pior ainda, né? Sem esse zelo, sem essa reverência. A gente tem que, nos nossos dias aqui, a gente precisa se perguntar em relação a isso. Será que assim, o tempo que eu invisto na leitura da palavra, o tempo que eu invisto em oração, é compatível com o tempo que eu gasto com as distrações, seja celular, seja internet, né, WhatsApp? Será que se a gente colocar na balança, o que será que está pesando mais nas nossas vidas? Esse tipo de reflexão a gente precisa fazer. E eu não estou falando aqui que a gente deva abrir mão, que a gente deva deixar de lado, porque a gente está
E é natural que a gente, no nosso dia a dia, se envolva com as coisas do mundo, com as coisas que chegam na nossa mão, mas a gente não pode deixar com que essas coisas tomem conta do nosso coração. Onde eu estou colocando as minhas energias? Quais são as ênfases? Quais são as prioridades que eu tenho colocado, que eu tenho estabelecido na minha vida? Será que as minhas energias elas não estão sendo direcionadas em demasia para coisas que não têm nada a ver com a minha relação com o Senhor, para coisas que não vão edificar, não vão acrescentar a minha vida? Será que, de repente, eu não cheguei num momento em que eu preciso reordenar essas coisas, reorganizar a minha atenção, reorganizar as minhas energias e voltar meus olhos, voltar meu coração para o Senhor, para a minha relação com o Senhor? Eu não sei se os irmãos sabem aí, mas esse ano, assim, eu posso falar assim com absoluta certeza. Eu tenho passado o ano mais atribulado da minha vida. O ano mais pesado, assim, com mais tribulação, mais obstáculos, mais adversidades. Eu falo assim, gente, de longe, de longe. E assim, por algum momento, a minha relação com o Senhor esfriou também. Porque a gente fica aprisionado ali, a gente fica preocupado com tanta coisa, o estresse do trabalho, aquela rotina pesada do dia a dia, de cobrança. E aí os irmãos sabem também, né, a Karen está grávida, no começo ali da gravidez ela teve um descolamento de placenta, né, precisou ficar 1 mês de repouso em casa. E aí você já tem todas as atribulações, todas as atividades do trabalho, aí junta as coisas de casa também, do dia a dia. Aí além disso também, eu fui pego aí por umas enfermidades que me derrubaram, me jogaram para baixo também, que os irmãos acompanharam aí também, demorou para passar, né? Só que Deus é bom. Em meio a isso tudo, em meio a toda essa tribulação, eu comecei a fazer algo que eu tinha deixado de fazer na minha vida e que a palavra nos ensina, que é ter o Senhor como nosso refúgio, o Senhor como a nossa fortaleza, apresentar nossos problemas, jogar toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações para o Senhor. Porque Ele está no controle. E aí me encontrar com o Senhor todas as manhãs para orar, chegar em casa à noite, aproveitar minha família, meditar na palavra, isso se tornou meu prazer. E Deus é bom. E Deus tem avivado, tem aquecido de novo meu coração para a obra dEle, para voltar a ter prazer nessa relação com o Senhor, voltar a ter prazer na nossa comunidade, né, na igreja. E por sinal, assim, viver a vida de igreja, viver uma comunidade de fé, faz toda a diferença também na nossa vida. A gente não pode de forma nenhuma abrir mão disso, porque nesses momentos de abatimento, nesses momentos de tribulação, nós temos os irmãos para dar suporte, para nos apoiar, para edificar nossas vidas também. E isso é prazeroso. Sei lá, irmãos, muitas vezes a gente se preocupa aí com tanta coisa, né? A gente anda tão atribulado, com o coração tão cheio, tão pesado, tanta coisa aí competindo com Deus pela nossa atenção, sabe? E a gente esquece o tanto que Ele é bom. A gente está falando aqui de graça, de sacrifício, do Cordeiro de Deus que morreu, que derramou seu sangue em meu favor. E assim, Ele deu o céu de presente para a gente, Ele deu a vida eterna de presente. E às vezes aí a gente está preocupado com migalha, a gente está preocupado, a gente anda ansioso por coisa efêmera, coisa que vai passar, coisa que não tem esse peso de glória que há na presença do Senhor, que há nesse sacrifício que Ele fez por nós. Então essa graça também, ela tem que aquecer nossos corações, nos avivar, para a gente se voltar ao Senhor, voltar a buscar, porque Deus é bom. Parece clichê aqui, parece uma coisa batida, mas o Senhor é bom. Amém? E para finalizar, irmãos, né, eu falei que a piedade ela me leva em direção à santidade, mas ela também me faz descansar na vontade de Deus. Aí o versículo 13, ele fala assim, que aguardando bendita esperança e a manifestação da glória
do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Versículo 13 e versículo 14, na verdade, né? Esses dias eu estava ouvindo um pregador dizer que existe uma expressão muito popular, e de fato ela existe mesmo, né? De que a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Aí esse pregador ele continua dizendo que, na verdade, a única certeza que a gente tem na vida não é a morte. A única certeza que a gente tem na vida, como cristãos, é que Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, quem estiver vivo não vai experimentar a morte, né? E aí esse texto nos ensina isso também, que a gente deve esperar a volta do Senhor na expectativa de que ela possa ocorrer a qualquer momento. E aí, quando eu estava falando de piedade, né, de reordenar a nossa relação com o Senhor, a nossa relação com Deus, tem a ver com isso também. Para quando o Senhor voltar, nós sermos achados santos, irrepreensíveis, um povo purificado, um povo transformado pela graça de Deus. Como o apóstolo Paulo fala aqui, um povo exclusivo seu, zeloso de boas obras. A gente vai lembrar lá da parábola das virgens, né, no Evangelho. Tinha as virgens sábias, né, as que estavam preparadas para a volta do noivo, e aquelas que não se prepararam. Quando o noivo chegou, as que não se prepararam ficaram para trás. Aí Jesus fala várias vezes também para a gente vigiar, né, porque a volta do Senhor ela pode ocorrer a qualquer momento, como o ladrão que vem à noite, né? Então, assim, que essa graça, ela gere santidade nos nossos corações e ela nos encontre puros, irrepreensíveis, santos, para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode ficar de pé aí os irmãos, né? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado, Pai, pela Tua presença, pela Tua palavra. Obrigado por essa comunhão, Senhor. Venha nos ensinar, venha nos edificar, Pai. Que a Tua graça salvadora, ela de fato possa impactar nossas vidas, Senhor. Que essa graça possa gerar transformação, possa gerar mudança, possa gerar santidade. De tal maneira, Senhor, que no final da nossa carreira cristã, nós nos encontramos melhores, Pai. Transformados, modificados, Pai. Aprimorados na fé. Aprimorados na Tua graça, Pai, no Evangelho, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, a partir disso, impactar também outras pessoas, Pai, exercer justiça, exercer amor, com aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai, com aquilo que o Senhor nos deu, porque por um alto preço fomos comprados, Senhor Deus. Isso não é mérito nosso, não há obras que a gente faça para conquistar isso, mas o Senhor fez tudo na cruz do Calvário. E essa é a nossa maior dádiva, Senhor. Essa é a nossa maior bênção. É aquilo que nós temos de mais valoroso, Senhor Deus. Em nome de Jesus, venha aquecer também nossos corações, Pai. Venha nos trazer de volta para a Tua presença. Venha reordenar a relação que nós temos com o Senhor, Pai. Que nós possamos viver uma vida santa, Pai. Uma vida piedosa. Uma vida em que o Senhor seja a nossa prioridade, Pai. Em detrimento de qualquer distração, em detrimento de qualquer tipo de prazer, em detrimento do mundo, Pai. Que o Senhor seja a razão do nosso viver, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e sabei